Mas olha, agora o Paysandu tem cerca de 28 não, tem cerca de 23 jogadores no seu elenco trabalhando nesse exato momento em Águas Lindas e outros que faltam, inclusive, ser apresentados. Eu mandei para o Anderson Macedo e daqui a pouco a gente vai acompanhar a lista completa dos jogadores do elenco do Paysandu nesse momento, edição de 2 de janeiro de 2026 do Liberal Mais Esporte, às 6h23 da noite. O elenco do Paysandu é esse. Já dá para pôr aí, ô Anti-Show? Tá aí, ó. Vai tirar a tarde aí para mim, por gentileza, e pausar o vídeo. Vamos lá. Giandrosni, Gabriel Mesquita e Sandro. Sandro das categorias de base são os goleiros. Vou pegar uma água, pode falar aí. Tá bom. Os laterais, JP Galvão e Matheus Capixaba, os laterais direitos. Eu imagino que o Paysandu deve negociar com mais um. O Brian Borges, aí, que tem uma indefinição aí em termos de contrato e não deve fazer parte mais do elenco do Paysandu. Os dois laterais são o Matheus Capixaba e o JP Galvão, na direita. E na esquerda temos Heverson e o Cauã Bomba, ou Cauã Dias, no elenco nesse momento. Na zaga, Maquininha com Pix QR Code gratuito e ilimitado? Na Infinite Pay você vende com Pix direto. No elenco nesse momento. Na zaga, Luca, Castro, Libonati e Yarley. Os volantes, Caio Melo, Pedro Henrique, Setimio Arthur, que é das categorias de base também, lá de Guiné-Bissau. E o Matheus Vargas, que é meio volante, meio campista, além do Henrico, que também joga nas duas posições. No meio campo, Salomone, Johnny Chaves, e a gente daqui a pouco vai mostrar um pouco mais sobre o Marcinho. No ataque, Cleiton Pego, Ângelo, que foi um dos destaques do Paysandu na Copa do Brasil Sub-20, Danilo Peu, Kluivert e Cauã Hinkel. Gosto do Kluivert. Você gosta do Kluivert? Eu vi ele jogar, já narrei jogo dele em 2025. Garoto muito solto, precisa de uma orientação melhor, muito esquentado. Foi o jogo que a gente fez, né, Exatamente. Da final do Paraense. Exatamente, joga muito. E olha, vou ser bem sincero, é claro que olhando essa foto, é um time muito verde, principalmente em relação a essa garotada, que está muito mesclada, e eu acho que tem que ser assim. Outros nomes vão chegar para compor e dar uma encorpada nesse caldo, mas esse é o planejamento. Essa é a remontada do Paysandu para essa temporada, e essa é a lista muito bem editada aí pela nossa edição, Luizinho Moura. Pela tem que dar nossa parabéns para quem fez isso equipe aí. de inteligência. Exatamente. Aqui da sua Liberal. Mas olha, a gente também tem que falar dos dois novos contratados do Paysandu, gente. O Marcinho e o Ítalo Carvalho foram contratados pelo Paysandu na virada do ano, foram anunciados aí no dia 31 de dezembro ou no dia 1º de janeiro, não lembro. Só confirmar aqui, acho que foi no dia 1º, né? Enfim. O anúncio? O anúncio. Você lembra? Não. Dá uma olhada aí pra mim, por favor, nas redes sociais. Enfim, independente disso, eles dois são os novos contratados do Papão para a temporada vindoura. E a gente está falando de dois jogadores que o Ítalo foi anunciado jogaram a Série B, né? há 2 dias. E o Marcinho foi ontem. Aqui. Então, o Ítalo dia 31... Não, o Marcinho foi há 3 dias. Aliás, o Marcinho dia 31 e o Ítalo dia 2. Enfim. Vamos falar sobre esses dois jogadores aí, Andy Show? Por gentileza. Ainda tem o Edilson, tá? Eu esqueci do Edilson aí. Ah, não, tá ali o Edilson. Tá na arte, eu só esqueci de falar o nome dele. Mas o Marcinho vem da Chapecoense. São 22 jogos do Marcinho pela Chape. 30 anos de idade para ele. Meia destro. 22 jogos, nenhum gol, 4 assistências. É muito difícil você falar de uma titularidade do Marcinho no Chapecoense, porque ele estava disputando a titularidade ali com o Giovanni Augusto. E às vezes entrava no lugar do Cavalheira. Exatamente. Mas mesmo assim o Marcinho foi um meia bastante importante para a Chape nessa temporada 2025, sendo aquele reserva de luxo no meio de campo. E ele Além sai, dele, diga. E assim, rapidinho, Luizinho, e ele mesmo
estando no elenco, não sendo titular absoluto e essas coisas, mas ele sai valorizado mesmo assim. E por isso que eu até me surpreendi com a venda dele ao Paysandu, porque ele ainda tinha mercado de Série B e deve ter recebido uma baita de proposta do Paysandu Esporte Clube, porque uma coisa é você ser rebaixado como equipe de uma divisão e jogar numa inferior numa temporada seguinte. Outra coisa é você sair valorizado e depois disputar uma Série C. Então, foi uma boa contratação. É isso aí. Além dele, a gente tem o Ítalo Carvalho, atacante, 29 anos, canhoto. Pelo Volta Redonda foram 18 gols. 18 jogos, aliás, 2 gols e 2 assistências na temporada de 2025. E aquilo que você falou, né, ô Max? Aqueles que estão falando mal do Ítalo Carvalho precisam olhar principalmente as atuações dele na Série C, que vai ser a realidade agora do Paysandu. Para a divisão, eu acho ele um exímio centroavante. Para a Série B, um atacante para compor elenco ali, e mesmo assim ainda chegou a fazer 2 gols e dar 2 assistências. Um cara muito voluntarioso, que gosta de rodar o campo inteiro, gosta de voltar para marcar, algo que a gente não viu dos últimos centroavantes que passaram pelo Paysandu nesses 2 últimos anos. Então, eu considero 2 boas contratações. Não são nem regulares, não são nem razoáveis, são 2 boas contratações para o Paysandu, visando essa temporada 2026. Eu ainda falo o seguinte, Luizinho, pro torcedor que fica naquela ânsia, ou até mesmo pensativo em relação à contratação do Ítalo Carvalho, eu trago uma comparação de outro Ítalo. O assunto é Paysandu, mas estamos falando de Série C. O Remo, quando contrata o Ítalo, centroavante, que foi importante, fez o gol do acesso do Remo contra o Novo Horizontino, da C para B, o Ítalo ele tinha sido vice-artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas na temporada seguinte não foi muito legal, mas mesmo assim conseguiu bons números com a camisa do principal rival do Paysandu Esporte Clube, que é o Remo. Então, eu sempre digo, avaliem um profissional das 2 últimas temporadas. Porque, cara, jogador de futebol é assim. Você pode não ir bem em um ano, mas se no outro ano você conseguiu bons números e chegou até ser vice-artilheiro de uma competição nacional, não foi à toa, não foi sorte. Então, ele tem, pelo menos da minha parte, esse voto de confiança e muito bem credenciado para estar no Paysandu. É isso aí, rapaziada. Esses foram os 2 contratados do Paysandu para a temporada 2026, nessa virada de ano aí, do dia 31 para o dia 1º. E você, torcedor, o que você achou dessas contratações? Fala pra gente, manda pra gente aqui no chat, que agora chegou a hora da gente falar com você sobre essas contratações, principalmente o torcedor do Paysandu. Logicamente, o torcedor do Leão vai ter o seu momento. A gente vai falar daqui a pouco sobre Pikachu, sobre os as novas especulações que circulam aí o mercado de transferências por parte do Remo, dos novos patrocinadores, etc. O Léo Moura está falando do meia Serginho, mas o Serginho ainda não foi anunciado oficialmente. A gente tem informações de que a negociação está encaminhada com o Serginho, mas ele ainda não é jogador do Paysandu, ainda não assinou o contrato. Por conta disso, a gente tem a responsabilidade de dizer que ele não está fechado oficialmente. O Cláudio Melo está dizendo a copinha. Tá. Seria uma boa se vocês usassem 20% do tempo para falar um pouco das outras equipes. Paraense, futebol sub-20, futebol feminino. Você já tem um dos melhores programas, ficaria ainda melhor se desse. Olha, hoje foi uma exceção, mas a gente sempre fala aqui sobre copinha, sempre fala sobre as outras equipes do futebol paraense, principalmente quando temos convidados aqui. Mas é porque hoje tinha muita coisa para falar da dupla Repá. E por conta disso a gente está dando uma atenção maior. E temos também uma redução necessária de material humano, porque tem uma galera de recesso, tá bom, gente? Então, daqui a pouco todo mundo vai estar aqui falando de cada equipe. Nós estamos preparando algo bem especial para a temporada, tá bom? Então tá todo mundo vendo aqui essa dupla de 2 hoje cobrando escanteio, cabeceando, porque Felipe Campos com folga merecida, com Rodolfo Souza com recesso também merecido. Então nós estamos preparando e cada um vai ter uma função muito legal, né? No Parazão, Copa do Brasil, Copa Verde, Brasileiro, Série C, Série A e até Série B, por que não? Série D do Campeonato Brasileiro. Então a temporada está só começando.